Muito boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, do Escritório Rocha Osório Advogados. Hoje nós vamos falar para você, cliente, que ainda não sabe as diferenças de honorários advocatícios e até algumas dicas aí para alguns advogados que às vezes têm algum receio de cobrar certos tipos de honorários. Vamos começar com duas classificações de honorários que estão previstos dentro do contrato aqui no escritório e um que tem força de lei, muito interessante. Temos também aqui um investimento que o cliente faz nas despesas do processo. Então nós podemos classificar honorários aqui no escritório em 4 tipos. O primeiro é o honorário inicial, é um honorário que é previsto no contrato, chamado também de prolabore, que você faz uma remuneração no seu advogado, independente de êxito de processo. Então, honorários iniciais, honorários de êxito, honorários de sucumbência e taxa de manutenção do processo. São 4 tipos de modalidades de honorários aqui no escritório. Como falei, o primeiro ele é um investimento. Vou dar um exemplo para vocês. Supondo que seu advogado tenha que ingressar com uma ação indenizatória e ele cobre do cliente aí um prolabore, um inicial. E aí esse não depende do êxito do processo. Os dois são contratuais, vão estar previstos no contrato de honorários, mas você faz um investimento antes do processo ser distribuído. No final do processo, quando há uma indenização, e aí normalmente é combinado entre 20% a 30%, você paga ao seu advogado, quando recebe essa indenização, os honorários de êxito, que também estão previstos no contrato. E dependendo da justiça que o processo tramita, existe o honorário de sucumbência. É quando o advogado ganha o processo e a parte que perdeu precisa ir pagar entre 10% a 20% previsto lá no CPC, o advogado vencedor do processo. Tá? Há uma confusão aí entre honorários, e aí alguns clientes têm essa confusão entre honorários de sucumbência e honorários de êxito. Ele não se confunde com honorários iniciais porque o cliente já paga no início do processo e já sabe que aquele investimento é para começar o processo. Agora, o honorário de êxito, quando acaba o processo, e ali também há uma condenação em honorário de sucumbência, alguns dos nossos clientes já nos perguntaram, ué, mas eu não participo também desses honorários? E apesar deles estarem também previstos no contrato, tem uma informação lá que o honorário de sucumbência ele é exclusivo do advogado, ainda assim alguns clientes perguntam para nós, e nós precisamos responder que está lá, tem previsão legal, tá na lei aí, está no Estatuto da OAB, está no Código de Processo Civil, a gente sempre manda quando tem essas dúvidas, né? São poucos clientes, mas às vezes ainda tem essa questão. E também uma dica para o advogado que tem receio de cobrar prolabore, honorários iniciais, né? Eu acho super comum e válido você passar um orçamento para o cliente que tenha um investimento inicial, né? O advogado já está sendo valorizado no começo do processo, até porque ele vai esperar o processo terminar, se tiver indenização para receber, e o trabalho que fora feito antes aí de tudo, durante o processo também. Aqui no escritório nós adotamos essa política de honorários prolabore, honorários iniciais, e você precisa conversar com o seu cliente, obviamente, se ele vai pagar parcelado, se ele vai pagar no final do processo, mas aqui a gente adota a política desses honorários. Para finalizar, a taxa de manutenção do processo, nós instituímos aqui para alguns tipos de caso, um valor simbólico para que o processo tenha uma despesa e o escritório consiga custear essa despesa com esse valor aí mensalmente investido pelo cliente, tá certo? Se tiver mais alguma dúvida, mande para a gente, eu faço questão de voltar aqui e esclarecer para vocês. Se o conteúdo estiver bacana, curte, compartilha, segue o nosso canal aqui no YouTube, que nós vamos sempre estar trazendo essas dicas aqui para vocês. Um abraço.